Fala galera, bom pessoal, hoje nós vamos falar de um dos maiores e mais vitoriosos clubes do Nordeste, o Esporte Clube Bahia. Em 1930, a Associação Atlética da Bahia e o Clube Baiano de Tênis decidiram fechar as portas, fazendo com que alguns jogadores desses clubes formassem um clube amador de futebol, chamado Atlético Baianinho. Porém, esse clube fez sucesso na cidade e dessa forma a coisa ficou mais séria, despertando o interesse de tornar o Atlético Baianinho em um clube profissional. As ideias para a formação de um clube profissional começaram no dia 8 de dezembro de 1930, com os amigos Carlos Koch, Eugênio Walter, Fernando Tude e Júlio Almeida. Foi então que, no dia 1º de janeiro de 1931, foi fundado o Esporte Clube Bahia, sob o slogan de Nasceu para Vencer. O primeiro jogo oficial do novo clube ocorreu no dia 1º de março de 1931, quando o Bahia derrotou a equipe do Ipiranga por 2-0. No dia da primeira reunião, foram decididos o nome e o escudo do novo clube. O nome escolhido foi Esporte Clube Bahia, em homenagem ao estado. Já o escudo, criado por Raimundo Magalhães, foi inspirado no escudo do Corinthians, buscando valorizar a bandeira do estado da Bahia. Em 22 de março, o Bahia estreou no Campeonato Baiano, vencendo sua partida pelo placar de 3-0. Com uma grande campanha, o Bahia sagrou-se, no dia 22 de outubro de 1931, campeão baiano pela primeira vez, quando o Botafogo da Bahia venceu o Ipiranga, tornando impossível o Bahia ser alcançado na tabela do torneio. Já no ano de 1932, com um racha na direção do clube, o Bahia perdeu a chance de se sagrar bicampeão baiano, perdendo a decisão para o Ipiranga. No dia 18 de setembro de 1932, foi disputado o primeiro Bavi da história, com vitória da equipe tricolor pelo placar de 3-0. Porém, o segundo título baiano veio um ano depois, em 1933, quando o Bahia venceu 9 de 11 jogos do torneio, conquistando pela segunda vez o título baiano. Em 1944, após 3 anos de uma grave crise financeira, Zedito Bahia Ramos assumiu a presidência do clube e arrumou a casa. Nesse mesmo ano, Adroaldo Ribeiro Costa compôs o hino do clube, composição esta que anos mais tarde seria considerada pelo historiador Cid Teixeira uma das mais populares composições do estado. Até 1959, o Bahia já havia conquistado 16 títulos estaduais, porém, ainda era uma força desconhecida no Brasil. No entanto, neste ano, foi criada a Taça Brasil, que seria disputada em sistema de Copa, apontaria o campeão brasileiro e o representante do país na Copa Libertadores. A Taça Brasil dividia os campeões estaduais em 4 grupos: Norte, Sul, Leste e Nordeste. A primeira edição da Taça Brasil contou com 16 equipes, tendo Bahia conquistado o direito de participar do torneio por ter sido campeão baiano em 1958. O Bahia estreou no torneio contra a equipe do CSA. Venceu 2 partidas, a primeira por 5-0 e a segunda por 2-0, avançando para enfrentar o Ceará na próxima fase. As 2 primeiras partidas terminaram empatadas, sendo necessário a realização de uma partida de desempate, na qual a equipe tricolor saiu vitoriosa pelo placar de 2-1. Já na terceira fase, o Bahia pegou o Sport em uma melhor de 3. Na primeira, deu Bahia por 3-2. A segunda partida terminou com vitória e goleada da equipe pernambucana por 6-0. Mas, na terceira partida,
houve nova vitória do Esquadrão de Aço pelo placar de 3-2, qualificando o Bahia para disputar a semifinal do torneio contra a equipe do Vasco da Gama, campeão carioca de 1958. Mesmo contra um dos favoritos ao título, o Bahia enfrentou o Vasco de igual para igual, vencendo a primeira partida por 1-0 e sendo derrotado pela equipe carioca na segunda partida por 2-1. No jogo decisivo, o Bahia saiu vitorioso da partida, após vencer o time cruzmaltino por 1-0, e dessa forma se classificou para a decisão do campeonato contra o Santos de Pelé. O primeiro jogo da decisão foi na Vila Belmiro, onde, para surpresa de todos, o Bahia venceu o Santos por 3-2, resultado esse que deixou a equipe baiana com uma boa vantagem para a partida de volta, em Salvador. Porém, o Santos mostrou toda a sua força, venceu por 2-0 e forçou a realização de um jogo de desempate. No Rio de Janeiro, o Bahia deixou a euforia de lado e se focou em jogar futebol. Na partida, mostrou toda a sua força e bom futebol. Venceu o Santos por 3-1 e tornou-se o primeiro campeão brasileiro da história. A Libertadores de 1960 não foi muito boa para o Bahia. A equipe foi eliminada ainda na primeira fase para o time do São Lourenço. Porém, a equipe baiana foi apresentada a José Sanfilippo, que anos mais tarde faria história no time tricolor. Nos anos 70, o Bahia foi arrasador no estadual, conquistando 9 títulos baianos entre os anos de 1970 a 1979. Em 1988, o Bahia chegava pela segunda vez à glória brasileira. Nesse ano, o Campeonato Brasileiro foi disputado por 24 equipes, divididas em 2 grupos. O Bahia caiu no grupo B, junto com Vasco da Gama, Grêmio, Guarani, Coritiba, Santa Cruz, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Criciúma e América do Rio. O Bahia se classificou à segunda fase em virtude do Vasco da Gama ter conseguido a classificação antecipadamente, e o Bahia era a equipe com mais pontos conquistados entre as equipes não classificadas. Nas quartas de final, a equipe baiana se classificou em cima do Sport, e nas semifinais foi a vez do Fluminense cair perante o tricolor baiano. O adversário da final, então, foi o Internacional de Porto Alegre. Na primeira partida, na Fonte Nova, com mais de 90 mil torcedores, o Bahia triunfou sobre a equipe gaúcha, pelo placar de 2-1. Na segunda partida, o Bahia segurou a pressão colorada no Beira-Rio, garantiu um empate em 0-0 e sagrou-se bicampeão brasileiro. Quase Ronaldo ia ter trabalho, mas ele conseguiu colocar o fundo a escanteio quando já está em campo o zagueiro Nilmar. Eider, Paulo Robson para Bobô. Olha o perigo, limpou, abriu com o Marquinhos, na frente, vai buscar com o Bobô. Tem a Guigaray, bateu na trave! Reveja, seu Falcão! A chance, que petardo do Bobô! Essa tabelinha que está infernizando os colorados, Marquinhos e Bobô, o chute de Raimundo Nonato Tavares da Silva na trave, esse merecia entrar. Agora sim, correu Zé, tentou, bateu, Tafarel! Pegou e largou, mas foi fora, Falcão. Boa abertura com o Bobô, tem Charles na frente, 3 zagueiros contra 3 atacantes. Lançou para Charles, tem condição, saiu Tafarel, vamos ver se ele limpa, limpou. Agora sim, vai Charles, vai tentar bater, cruzou, não chega, Bobô. Demorou muito, Charles, demorou, Falcão. Torcida morre assim. Um contra-ataque de campeão brasileiro. Charles teve o gol mais feito da partida, mas se enrolou todo, o Tafarel ficou aliviado. Charles correndo da meia esquerda, Marquinhos na ponta, vai lançar com o Osmar, tem condição, partiu Osmar, olha o gol do Bahia, ajeitou, na área, preparou, bateu, Tafarel, sensacional, Falcão. O Osmar, que acabou de entrar na partida, tentava marcar o seu golzinho.
Apita Bosquila. Bahia campeão brasileiro. O sonho de 30 anos se realizou. 30 anos depois. Bahia campeão brasileiro. Vamos cantar o hino do Bahia. Ricardo Chaves. Pensa em vibração. Vamos todo mundo cantar aí, minha gente. Vamos avante, esquadrão. Vai, Bahia. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve essa voz que é teu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia. Mais um título de glória. Mais um Bahia. É assim que se resume a sua história. Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Todo mundo. Somos o E o pessoal de imprensa todo cantando. Ninguém nos faz em vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve essa voz que é teu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Em 2003, a equipe tricolor foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, dando início a uma série de quedas da equipe. Em 2006, outro rebaixamento, dessa vez para a terceira divisão. A Série C de 2007 foi o ponto de partida para o Bahia se reerguer. Na primeira fase, o Bahia caiu no grupo 7, junto com Confiança de Goiás, América de Goiás também, e Asa de Arapiraca, e terminou a fase em primeiro lugar com 5 vitórias e 1 empate. Uma trave não estragava a festa. Dos pés de Danilo Rios, o melhor momento do Bahia. Das mãos de Fábio, a defesa mais importante do Confiança no primeiro tempo. Vem no segundo, o Bahia passa a se chamar Nonato Futebol Clube. Aos 5 minutos, Moré cruza na área. Danilo Rios cabeceia na trave. Nonato cabeceia para o gol. 111 gols com a camisa do Bahia. Mais um, e ele se junta a Isaltino como 10º maior artilheiro de todos os tempos do clube. Atrás da marca, Nonato luta. Até lateral ele cobra. E aos 15 minutos, o ponto final. Cruzamento na área, Nonato mergulha de cabeça na história. Sempre 12 gols. Opa, sem exageros, Nonato. Minha mulher, te amo, amor! A esposa de Nonato ficaria mais feliz ainda se ele acertasse essa outra cabeçada. Susto só a partir dos 30 minutos com a pressão adversária. A reação tricolor é imediata, mas Neto não tem a mesma pontaria de Nonato. Corel do Confiança também não, pelo menos sorte ele tem. No meio do caminho, encontra o pé amigo do zagueiro Eduardo do Bahia. 2-1. O jogo fica quente, a cabeça de Nonato também. Comete falta desnecessária por trás e ganha o cartão vermelho de presente. Mesmo assim, deixa o campo aplaudido pela torcida. Do lado de fora, agora como torcedor, Nonato joga com as mãos e com a voz. Fim de jogo. Nonato e seus 112 gols. O Bahia na próxima fase. O reencontro do time com a torcida. Este não foi um domingo qualquer. Na segunda fase, a disputa foi contra o Nacional, Atlético Cajareiense, ambos da Paraíba, e Linhares. E novamente, o tricolor baiano se classificou em primeiro lugar do grupo. Na terceira fase, o Bahia também se classificou, mas dessa vez não na primeira posição. O Bahia ficou atrás da equipe do ABC e superou em pontos as equipes do Rio Branco e do FAS,
classificando-se assim para o octagonal final da competição. Na fase final, o Bahia enfrentou 4 equipes de Goiás: Vila Nova, Craque, Atlético Goianiense e Barras, além de ABC, Nacional de Patos e o campeão da Série C desse ano, o Bragantino. O Bahia novamente terminou a fase na segunda posição, porém, isso já foi mais do que suficiente para levar novamente o Bahia à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2010, apesar de o primeiro semestre não ter sido tão bom, já que o Bahia perdeu o título baiano para o Vitória e foi eliminado ainda na segunda fase da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, os últimos 6 meses do ano foram de redenção para o tricolor baiano. Na 36ª rodada da competição, o Bahia conquistou uma vitória no placar de 3-0 sobre a Portuguesa, conseguindo assim o tão sonhado retorno à Série A após 7 anos. 13º gol dele no campeonato. A pressão continuou e ele de novo, Adriano Michael Jackson, pôs a torcida tricolor para dançar. Ele arriscou de longe, o goleiro foi para um lado, a bola desviou, foi para outro. 2-0 Bahia. Dança Adriano Michael Jackson, dança. O Bahia poderia ter ampliado no segundo tempo. Pênalti. Jael não costuma fazer isso. Impressionante. A Portuguesa também tinha e ainda tem chances de subir para a Série A. Reagiu, mas encontrou uma muralha. O goleiro do Bahia vai segurando tudo ali atrás, o Omar. Que defesa plasticamente perfeita. Muito suspense. O Bahia queria mais, queria que a festa fosse perfeita. Pressionou até o fim mesmo. Aos 47 minutos do segundo tempo. O Bahia está de volta à Série A. Eu que consegui, junto com o grupo que estava, tirar o Bahia da Série C e levar para a Série B, né? E com muito trabalho, muita luta, eu pude mais uma vez ajudar e subir o Bahia para a Série A e ficar na história. 7 anos na segunda divisão, passou pela terceira. Nós botamos na cabeça que nós íamos subir e a gente conseguiu. Eu curti agora, com todo mundo da comissão, jogadores, todo mundo do Bahia, essa torcida maravilhosa, que estava merecendo isso. Em 2011, o Bahia fez uma péssima campanha no estadual e foi moderadamente bem no Brasileiro, terminando na 14ª posição e conseguindo vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Porém, o grande feito desse ano para a torcida do Bahia foi o lançamento do filme Bahia Minha Vida, o qual, em 2012, seria considerado a segunda maior bilheteria da história entre filmes esportivos nacionais. Atualmente, o Sport Clube Bahia disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e briga para novamente voltar à elite do futebol nacional. Dentre a vasta galeria de títulos do clube estão 46 campeonatos baianos, 2 Copas do Nordeste, em 2001 e 2002, e 2 Campeonatos Brasileiros, em 1959 e 1958. O estádio do Bahia é a Arena Fonte Nova, que foi inaugurada em 1951. Em 2007, o estádio foi fechado devido a um grave acidente na partida entre Bahia e Vila Nova. O estádio, então, foi reinaugurado no dia 7 de abril de 2013, em um Bavi válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. O estádio também recebeu partidas da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas desse ano de 2016. A capacidade da Arena Fonte Nova é para 50 mil torcedores. Também podemos citar o nome de alguns ídolos do Bahia, como o de Bobô, Douglas, Nonato, Carlito, Daniel Alves e Cláudio Adão. Bom, galera, esse foi mais um vídeo
hoje contando um pouco da história do Esporte Clube Bahia, um dos maiores e mais vitoriosos clubes do Nordeste e do Brasil, com uma vasta gama de títulos e uma enorme tradição no futebol nacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal. Nos sigam também lá na rede social do Facebook, www.facebook.com/hdofutebol. Deixem aí embaixo também nos comentários a sugestão dos times que vocês gostariam que nós contássemos um pouco a história aqui nos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica a fazer, também é muito válido deixar nos comentários, galera, que isso daí vai só melhorando nos vídeos e vai fazendo com que a gente aprimore ainda mais o nosso canal. É isso então, galera. Valeu por terem assistido mais um vídeo. Forte abraço. Falou!